Olá pessoal, estamos começando mais um programa Saúde em Foco e hoje vamos falar sobre algumas doenças que atingem aí o Brasil e o mundo, as doenças endócrinas. Confira agora a entrevista com o endocrinologista Linneu Carleto. E para falar com a gente hoje sobre sistema endócrino, doenças endócrinas, eu estou aqui com o endocrinologista Linneu. Dr. Linneu, muito obrigado pela tua presença. Acho que é necessário a gente abordar determinados assuntos e determinadas patologias que são importantes aí na sociedade. Sim. Agradeço ao convite, né, para participar aí do programa e estamos aí hoje para bater um papo e tentar algumas dúvidas aí sanar do povo que está assistindo aí o programa. Vamos começar pelo começo então. Vamos lá. Vamos falar quais as áreas de atuação da endocrinologia. Certo. Então, a endocrinologia é uma especialidade bastante ampla, né? Ela, assim, as doenças mais conhecidas, as mais procuradas na nossa rotina do consultório, geralmente são o diabetes, a obesidade e as doenças da tireoide. E existem algumas outras doenças que não são tão comuns, né? Que não tem uma procura diária, mas que também fazem parte da endocrinologia, que são os transtornos de colesterol, triglicerídeo, as doenças do crescimento, então crianças com baixa estatura ou crianças com alta estatura, crianças com puberdade precoce ou com a puberdade atrasada, as doenças relacionadas às mulheres, né, assim, principalmente ao hirsutismo, que é quando existe muitos pelos, né, as mulheres com excesso de pelo, numa quantidade mais exagerada. Existem algumas causas hormonais que levam a isso e que a gente investiga também. Geralmente isso associado com irregularidade menstrual. Algumas doenças da hipófise. A hipófise é uma glândula também que fica no nosso sistema nervoso central, dentro da cabeça, e que também produz alguns hormônios e que existem algumas doenças também relacionadas com ela. A mais comum é a da prolactina, que é aquela que sai leite da mama. Então, assim, essa é uma doença também relativamente comum. Eu acho que, assim, da grande maioria, até as doenças ósseas também, algumas doenças ósseas, osteoporose, algumas doenças com transtorno do metabolismo ósseo, que também são tratadas pelo endocrinologista. Mas acho que, de uma maneira geral, são essas doenças aí que a gente vê mais no dia a dia. Todas têm tratamento? Todas têm tratamento. Claro que nem todas têm cura, mas boa parte delas tem, algumas delas têm uma cura definitiva e boa parte delas tem um controle ideal e que você consegue manter uma qualidade de vida normal. Tem muita demanda, muita gente que procura o consultório, tem muitas doenças, ou muita gente com essas doenças, doutor? É bastante comum, né? Assim, a gente comentou da obesidade, diabetes, a própria tireoide, que são as doenças que talvez a gente tenha uma procura muito grande, né? Exatamente pela epidemia mundial mesmo, assim, porque diabetes e obesidade é uma coisa que está no dia a dia de todo mundo. Na verdade, essa demanda, provavelmente ela deveria ser ainda maior, porque ainda tem pessoas que, tendo diabetes, nem sempre elas procuram um endocrinologista, acabam tratando no posto, procurando caminhos mais rápidos, mais fáceis, às vezes, antes de chegar no especialista. Mas mesmo assim a gente vê uma demanda muito grande na nossa rotina e na procura dessas doenças. Diabetes, obesidade, tireoide é uma coisa do dia a dia bem importante. Como se fosse uma provocação, eu queria te perguntar... Me provoca. Por quê? Por que tem tanta demanda? Por que tem demanda? Eu acho que assim, como são doenças que fazem parte da grande... Se você perguntar na casa de qualquer pessoa, na casa não, mas no parentesco de qualquer pessoa, você tem alguém obeso, com diabetes ou com tireoide, dificilmente alguma pessoa vai contar para você que não, na minha família não tem ninguém com nenhuma dessas doenças. Claro, existem, né, com certeza, mas de uma maneira geral, você em casa agora deve estar pensando, eu tenho uma tia, o outro ali, não, eu tenho uma irmã, eu tenho minha mãe, eu tenho meu filho. Então, é uma doença comum porque são muito relacionados, principalmente diabetes e obesidade, muito relacionados com o nosso mau hábito alimentar, nossos péssimos hábitos de vida, falta de atividade física regular, falta de aprender a comer um pouco melhor, porque para que isso
você tem uma melhora disso, você não precisa muita coisa, você só precisa se organizar melhor, né? A gente sempre conversa isso no consultório com os pacientes, é buscar ajeitar um pouco as coisas que você já tem uma diminuição do risco dessas doenças ali, né? Então, por isso que eu acho que a procura ela acaba sendo bem grande aí. Eu diria que mais importante, então, é a prevenção mesmo. Muito. Diante ela é muito, do dia a dia que a gente vê as pessoas aí vivendo. Se conseguisse ter uma prevenção muito bem mais efetiva, provavelmente a grande maioria dessas doenças poderiam ser evitadas ou muito mais fáceis de ser controladas. Então, com certeza, a prevenção e o cuidar de vida é fundamental para essas doenças. Um trabalho que vai lá na saúde pública, né? Uma Também, visão que sim. dá atenção primária, né? Educação em saúde, orientação para a comunidade. Vamos especificar algumas dessas doenças, as principais, doutor. Começo te perguntando sobre diabetes. Então, assim, diabetes, em linhas gerais, assim, o que a gente podia comentar até para que as pessoas entendam um pouco mais? Existem basicamente dois tipos de diabetes, que é o tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1 é o diabetes relacionado geralmente à criança, né, que aparece na infância, na adolescência, no adulto jovem, em torno de 20 e poucos anos, que é uma doença que o diabetes tipo 1 não tem essa relação com a alimentação, não tem relação com a obesidade, é uma doença muito mais do acaso, relacionada a uma genética, a uma alteração da imunidade, e aí você acaba tendo o diabetes tipo 1. Então é um diabetes que vem em fases bem precoces da vida. Diferente do tipo 2, que aí sim é o diabético que acontece mais na pessoa adulta, na pessoa geralmente a partir dos 40 anos, 40 e poucos anos, e dali para frente isso tende a aumentar com a faixa etária. E essa doença sim tem relação com a obesidade, com o hábito alimentar errado, com o sedentarismo, com o histórico familiar, com a genética familiar de diabetes. Então, uma diferença principal das duas é essa, né, em relação à idade. Os sintomas de início são parecidos. Os sintomas do diabetes tipo 1, ele é mais súbito, porque é uma doença em que o organismo, de repente, para de produzir insulina. Uma coisa de uma semana para outra, de um momento para o outro. Então, a pessoa automaticamente a insulina dela começa a ir embora e aí ela vai ter que tomar insulina o resto da vida. Então os sintomas elas acabam sendo mais rápidos, que seria, a gente chama as polis, né? Poliúria, polidípsia, polifagia, que seria polifagia o excesso de fome, polidípsia o excesso de sede, poliúria o excesso de urina. Então a pessoa vai muitas vezes no banheiro, tem o hábito de noctúria, que a gente chama, que seria ir várias vezes no banheiro durante a madrugada, 3, 4, 5, 6 vezes, até mais, né, que a gente escuta dos pacientes. Perda de peso súbita. Então o diabetes tipo 1 geralmente tem uma história de perda rápida de peso, geralmente perde 5, 10% do peso, às vezes em poucas semanas. Turvação visual, né, a vista fica embaçada. Esses sintomas eles são do tipo 1 de uma maneira súbita e também são do tipo 2 de uma maneira um pouco mais arrastada, ou quando o diabetes tipo 2 está bem descompensado, ele já está em tratamento, mas está bem descompensado e ele acaba entrando nesses sintomas também. Então, são sintomas associados também, esquecemos de falar ali, cansaço, indisposição, fraqueza, moleza, perda das forças para fazer tudo, que é só ficar meio paradão sem fazer nada. Então esses são sintomas bem comuns, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Acho que a diferença também é importante no tratamento, a gente até comentou, o tipo 1, geralmente o tratamento é à base de insulina desde o princípio, e o tipo 2 aí geralmente é um tratamento com remédio, né, uma mudança de hábito de vida, alimentação, atividade física, mas basicamente você trata com remédios via oral durante muitos anos. Geralmente depois de vários anos da doença, com a evolução de tudo isso, 8, 10, 12, 15 anos, isso vai variar de pessoa para pessoa, você acaba tendo também que ir para a insulina em alguns casos. Mas claro que tudo isso depende do tratamento que foi feito, da maneira com que você levou essa doença, o acompanhamento que você fez, a mudança de medicamento nas horas certas. Isso lógico que com um endocrinologista isso tende a ser mais organizado e você tende a ter uma duração da doença bem mais estável e consequentemente uma demora maior para ir para a insulina.
Então, a diferença entre as duas, acho que no tratamento é essa, né? Uma já começa com a insulina e a outra geralmente é com remédio via oral. Que mais aí de diabetes? Várias complicações associadas. Né? Várias complicações, isso é outra coisa bastante importante, assim. E até é importante saber, assim, as pessoas, às vezes, elas têm, hoje em dia, descobrir o diabetes, elas têm na cabeça assim, putz, vou ficar cego. Vou ter que fazer diálise. Na verdade, não é isso. Antigamente, se a gente for pegar uma história de diabetes, assim, um tratamento há 30 anos atrás, numa época, há algum tempo aí mais longo, os medicamentos que existiam, o tipo de insulina que existia, eles eram mais simples e você não conseguia atingir um controle tão ideal como hoje em dia a gente vê na prática nossa. Hoje em dia antigamente você tinha 2 remédios para diabetes, que eram os mais comuns, que eles até existem até hoje, que é os remédios que tem no posto de saúde. Mas hoje em dia existem umas 10 classes novas de remédio para diabetes e que, na verdade, claro que não é todo mundo que tem que tomar todos esses medicamentos, mas para cada paciente, para cada perfil, para aquele que é obeso, para aquele que não é tão obeso, para aquele que tem diabetes há tantos anos, para aquele que tem algum problema no rim, para aquele... Então, assim, tem várias combinações dessas medicações que a gente acaba fazendo uso e que você consegue ter um controle muito bom, para você atinge as metas do controle, você evita o risco dessas complicações. Então, com as novas medicações, com as coisas mais modernas, hoje você tem uma doença que, para ir para as complicações, é só realmente quem não está acompanhando direito, ou quem já é diabético há muito tempo e nunca acompanhou direito. Mas vale a pena ressaltar para as pessoas isso. Você descobriu o diagnóstico, não é um ponto em que você vai, acabou minha vida, agora eu não posso fazer mais. Não, você consegue ter uma qualidade de vida muito boa, mas claro que você tem que saber lidar com tudo isso. E aí você consegue evitar as complicações, né? Assim, as principais complicações, a gente comentou aí alterações visuais, então você pode ter perda da visão, alterações renais, então você pode ter que fazer diálise, que é quando o rim para de funcionar, você aumenta o risco das amputações, porque os problemas de circulação acabam acontecendo, então você pode ter amputação dos dedos dos pés, pernas, até a nível de coxa. As doenças aumentam o risco de infarto, aumenta o risco de AVC, então são doenças também que são complicações presentes e bastante frequentes naquele diabético mal cuidado. No bem cuidado, esse tipo de complicação ele tem uma chance muito menor de acontecer e quando acontece é uma coisa muito mais simples e muito mais fácil de resolver. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Exatamente. Vamos mudar a doença então. Vamos mudar a doença. Obesidade. Obesidade. Essa é bem comum. Essa não tem época, essa não tem verão, não tem inverno, é uma coisa que as pessoas procuram, né? Algumas procuram muito pela estética da coisa, mas boa parte das pessoas, e o que a gente fica feliz é que essas pessoas começam a procurar realmente vendo que a obesidade é uma situação em que prejudica bastante o caminho da vida dessa pessoa, né? O longo prazo ali ela vai acabar. Geralmente, pessoas que têm uma obesidade significativa tendem a viver menos do que as pessoas que têm um peso normal. Existem estudos que mostram 5 anos, 7 anos, 10 anos a menos de vida para quem é obeso, até porque a obesidade aumenta o risco das doenças cardiovasculares, principalmente, né, infarto, AVC, imagina o obeso diabético, aumenta ainda isso tudo mais ainda. Mas a obesidade acho que é a grande epidemia do mundo hoje em dia, não é só no Brasil, isso em todos os lugares ali. E é uma doença que acho que ela precisa ser investigada, porque algumas vezes ela é relacionada com algumas doenças hormonais, então, tanto que numa primeira avaliação, geralmente a gente pede alguns exames para tentar descartar doenças que levam realmente ao ganho de peso, mas a grande maioria das vezes a obesidade não é relacionada à doença hormonal, ela é relacionada aos nossos comportamentos mesmo. Tanto a questão física, né, de fazer atividade física, quanto a questão alimentar. Então, é fundamental que a pessoa que tem uma obesidade, ela saiba que assim, a partir do momento que ela vai procurar um médico para tentar reverter isso, e as pessoas têm realmente que fazer isso, elas têm que entender que o que é necessário depende muito mais delas do que da medicação. Existem remédios que podem ajudar a emagrecer? Existem. A gente usa no consultório, a gente de repente comenta alguma coisa disso também, mas existem remédios que ajudam. Mas o remédio, ele é 10% do tratamento. 90% do tratamento é a mudança de comportamento da pessoa.
a gente entende que existem pessoas que têm uma dificuldade relacionada à ansiedade, à compulsão alimentar, a transtorno de apetite, e que tudo isso sabe que não é fácil, a pessoa não faz isso porque ela não quer. É porque ela talvez tenha os limites dentro do controle neurológico dela, o limite da fome, da saciedade, ele acaba se perdendo um pouco. Então são pessoas que às vezes até têm a necessidade de alguma medicação para corrigir o transtorno da ansiedade e da compulsão, mas que essa medicação ela não resolve o problema, ela simplesmente facilita para que ela crie o hábito realmente mais saudável e que aí ela vai manter o remédio por um período em que a gente vai estar acompanhando e que no momento em que se tira esse remédio, você consegue manter aquele hábito criado durante aquele momento, durante aquele período, e você consegue levar a sua vida depois sem remédio, sem médico, sem nutricionista, sem ninguém, porque você aprendeu a ter um comportamento alimentar melhor, como a gente até falou no começo, sem sofrimento. Né? Não pode ter um sofrimento para emagrecer, porque senão você não consegue manter isso por muito tempo. Então tem que ser uma coisa para se organizar. Sem essa mudança de comportamento, o medicamento não... Você pode até perder peso. Eu sempre falo assim, ó, se você veio aqui e vai só tomar remédio, você deve até perder peso. Não sei quantos quilos você vai perder, tomara até que perca, mas provavelmente a recuperação do peso vai vir. Não adianta você esperar que o remédio vá resolver o seu problema. Agora, se você vem com a ideia de que, bom, eu quero até tomar um remédio, porque eu acho que eu sou ansioso, eu tenho um comportamento compulsivo, meu apetite é realmente ruim, é muito grande, mas eu acho que eu preciso de um remédio, mas eu entendo que eu preciso mudar. Então, essa pessoa, ela com certeza ela vai ter resultado. Agora, aquela que vem atrás só da medicação, ela até, eu não deixo de dar, eu sempre falo assim, você não vai deixar, eu não vou deixar de te dar um remédio porque você não vai fazer, mas eu já sei o final do seu resultado. Agora, se você muda, realmente o resultado ele vem e é duradouro. Tem uso indiscriminado? Tem. Antigamente eu acho que tinha até muito mais, assim, quando algumas medicações mais antigas ali, que até hoje tem gente que ainda consegue isso, Paraguai, assim, por exemplo, Femproporex, Anfepramona, Desobese, essas mais conhecidas, faziam parte das fórmulas antigas. Então, esses remédios antigos, na verdade, eles foram muito ruins, porque muita gente que na época perdeu alguns quilos tomando, até grandes quilos com esses remédios, hoje me procura e fala, numa época eu tomei uns remédios, umas fórmulas que me passaram, e hoje, na época eu perdi 10, 12, 15 quilos, e hoje eu vim porque eu estou pesando 105, 110, 98, na época pesava 75. Então assim, infelizmente aquelas medicações mais antigas, elas tinham uma perda de peso rápido, só que o ganho do peso que veio depois, o rebote de tudo aquilo, geralmente era tudo aquilo que ela perdeu e mais uns 10, 20% do peso que ela tinha perdido. Então, o efeito rebote daquelas formas eram muito ruins. Hoje, algumas medicações conhecidas até, por exemplo, sibutramina. Tem gente que tem um medo danado da sibutramina. Existem alguns ansiolíticos, fluoxetina, sertralina, bupropiona, topiramato, que são algumas medicações que agem no sistema nervoso central, que podem ajudar como um efeito ansiolítico e que são medicações mais seguras. E a própria sibutramina, até aproveitando falar um pouco disso, sibutramina é um remédio que dentro da indicação dele correta, não tem problema nenhum. O problema da sibutramina é quando você usa em quem não pode. Quando você usa numa pessoa muito idosa, geralmente acima de 60 anos, a gente procura evitar. Naquele que é hipertenso grave, é aquele que toma 2, 3, 4 remédios de hipertensão, mesmo assim a pressão dele é descontrolada. Esse não pode tomar. Agora o hipertenso leve pode. Então o hipertenso que toma um remedinho de pressão e a pressão dele é 12,8, 13,8, esse pode usar sibutramina. Quem não pode mais, quem é cardíaco, quem já infartou, quem já teve AVC, então essas pessoas de maneira alguma podem tomar. Pessoas com transtornos psiquiátricos graves também, que tomam lá 3, 4 antidepressivos, aí também não é interessante a sibutramina. Mas dentro das pessoas que fogem dessas características, que são mais jovens e que têm uma alteração de peso, a gente pode, lógico, isso é individualmente, com critérios, avaliar o uso em determinadas pessoas. E que você vê resultados, né, que são bons, e é um remédio que é seguro. Até a sibutramina é um remédio assim, as pessoas têm um pouco de medo, mas eu vou tomar acho que uns 2 meses, aí eu perco uns 5 quilos, aí eu paro. Esse é o grande erro das pessoas. Sibutramina é um remédio para ser tomado durante vários meses. Eu sempre dou um exemplo assim,
Se você perdeu 8 quilos, você tem que tomar sibutramina uns 8 meses. É mais ou menos 1 quilo de peso para um mês tomando. Porque aí você consegue convencer o seu cérebro a se acostumar com a ideia de que aquela fome, aquele limite que a gente comentou no começo que você perde, você consegue de uma certa maneira ao longo dos meses readquirir esse limite, aprender a controlar um pouco melhor tudo aquilo, e aí nós podemos depois de vários meses tirar o remédio, você vive sem ele, sem médico e segue sua vida. Então essa é a ideia da sibutramina aqui. Tirar um pouco desse mito do remédio aí. Mas vale enfatizar que a mudança de comportamento é o principal. Como nós falamos no começo, 90% do tratamento é a mudança da pessoa. 10%, seja um remédio ou seja outro, você consegue ajudar, mas ajudar ela a criar esse hábito. Se não for para criar esse hábito, nós não, porque eu estou lá para isso, mas a pessoa está perdendo tempo, porque ela vai fazer e o final... A gente sabe que existe até o ganho de peso final que não adiantou nada. Muita criança obesa? Vem aumentando, né? Assim, a gente vê no consultório, né, cada vez mais o número de crianças, né, que vêm com isso, exatamente pelos hábitos mesmo familiares, né? A gente sempre, não é a criança que come toda hora errada, é o que a mãe, é o que o pai, é o que a família põe na mesa, é o que você tem em casa todo dia. Então, claro que a criança também tem lá os seus erros, tem a escola, tem vários momentos em que ela talvez coma por conta. Mas a grande educação das crianças, ela tem que partir dos pais, né, de quem convive com ela, dos avós e quem vive, quem cuida delas. Então e é importante, assim, nem a grande maioria das crianças não existe muita possibilidade de remédio. Geralmente a partir de 12, 14 anos é que algumas medicações a gente pode pensar em usar para ajudar. Mas em idades, em crianças mais novas ali, abaixo de 10 anos, geralmente é o incentivo desse comportamento que a gente tanto busca, né, nas pessoas, que esses pais, esses familiares tentem incentivar e tentem mostrar para essas crianças que se começar bem dali, a adolescência, a juventude e depois a fase adulta vai ser com uma qualidade de vida muito melhor. Né? E não vai precisar me procurar. E as várias complicações associadas pois à obesidade também, né? Com Mas certeza. vamos mudar a doença. Vamos mudar. Complicações na tireoide. Tireoide, tireoide é uma doença também bastante comum, né? Tudo que a gente fala parece que é bastante comum, mas é porque é mesmo. São doenças bem comuns, bastante comuns do dia a dia. Basicamente, tireoide, dois tipos principais ali, é o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. A princípio, tireoide é uma glândula que fica localizada aqui no pescoço. Essa glândula é responsável pela produção de hormônio, né? E esse hormônio controla o metabolismo do corpo inteiro. Então, quando você tem um distúrbio da tireoide, você tem um distúrbio do seu metabolismo. Então, quando a gente fala em hipotireoidismo, é quando a tireoide está produzindo uma quantidade menor desses hormônios e com isso o nosso metabolismo fica mais lento. E aí o que acontece? Como nós estamos mais lento, o organismo tende a funcionar mais devagar em todos os aspectos. Então, você começa a ter alguns sintomas de cansaço, indisposição, ganho de peso, queda de cabelo, unha fraca, pele muito seca, alteração de intestino, irritabilidade, inchaço, né, acúmulo de líquido nas pernas, acúmulo de líquido no rosto, nos olhos. Então, assim, esses são, talvez faltou alguma coisa aqui, mas esses são os sintomas comuns, né, de hipotireoidismo, e que o tratamento disso ele é relativamente simples. O diagnóstico é simples e o tratamento é simples. O diagnóstico é com o exame de sangue. Você faz uma dosagem lá, chama TSH o exame, dosou, se ele estiver alterado, o seu endocrinologista vai orientar você o uso do hormônio. Porque você tem falta dele, então o que nós temos que fazer? Repor esse hormônio. Claro que aí é individualizado também, a dose é extremamente variável de um para outro, mas você vai repor esse hormônio e vai fazer um controle continuamente. Não é uma doença que você toma o remédio e acabou. É uma doença em que você tem que fazer um acompanhamento, uma sequência. Muitas vezes o hipotireoidismo é uma doença que trata-se pela vida inteira, algumas vezes até que não, mas boa parte das vezes é um tratamento crônico e que você tem que acompanhar a cada 3, 4, 6 meses, aí varia de pessoa para pessoa. Mas o hipotireoidismo é isso, é um organismo mais lento,
funciona mais devagar e com isso a gente tem os sintomas que acabam vindo de tudo isso e que o tratamento é bastante simples. E a causa? Então, a causa do hipotireoidismo, assim como do hipertireoidismo, depois nós vamos falar ali também, é uma causa assim, tem muita genética, né, em cima disso, assim, quando você tem uma história familiar, tem alguém pai, mãe, tios, é mais comum em mulheres, até um outro dado é importante também. Geralmente os problemas da tireoide, eles são, vamos colocar assim, cada 10 pessoas, 8 são mulheres e 2 são homens, assim, é bem mais prevalente em mulher. Então, quando você tem um histórico familiar, né, isso tem muita relação com a genética e com a imunidade. Não com a imunidade de você, eu estou com a imunidade baixa e peguei uma gripe, não é bem assim. Mas são doenças autoimunes, em que o nosso próprio organismo cria um anticorpo, cria uma defesa contra a própria tireoide. Que é o mesmo caso do diabético tipo 1, em que você tem uma produção de uma defesa contra a própria célula do pâncreas. E aí ela para de funcionar. Mesma coisa na tireoide, e aí ela também pode parar de funcionar. Então, geralmente é relacionado com a imunidade, com doenças autoimunes, com a genética familiar. E existem alguns remédios que são usados para amiodarona, é um remédio usado dentro da cardiologia, que pode alterar a tireoide. Existe o carbonato de lítio, que é um remédio usado pelos psiquiatras aí também para tratamento de algumas doenças psiquiátricas, também altera a tireoide. Mas isso é menos comum. As causas mais comuns são relacionadas à genética e à autoimunidade. O hipertireoidismo, né, indo agora para o outro lado, a gente falou do hipo, que é quando é mais lento, e aí nós temos o hiper, que é quando você tem uma produção acelerada do hormônio. E aí o corpo ele trabalha tudo num ritmo muito alto. Então, essa produção exagerada faz a gente ter perda de peso muito rápida, irritabilidade também, tremores, palpitações, o coração, né, acelera demais, um cansaço extremo de você andar pouquinho e você ter um cansaço extremo porque o coração ele dispara muito e você não aguenta fazer muita coisa. Queda de cabelo também é comum, alteração de unha também, de um e de outro pode acontecer também. Irritabilidade, falei de irritabilidade, bem importante também, transtornos de humor. Falamos da perda de peso, né, que acaba sendo súbito. E até falando da perda de peso, a pessoa, então é bom ter essa doença para eu emagrecer. Só que ela é uma perda de peso que ela é complicada, porque você não está perdendo um peso saudável, você está perdendo o peso a custas de uma doença. E o grande problema do hipertireoidismo é que você pode ter, como acelera demais o coração, você pode ter alguns graus de arritmia cardíaca, então o coração pode bater fora de ritmo, você pode ter caído num pronto-socorro aí de uma hora para outra, até casos fatais disso, claro que isso não é comum, mas pode acontecer. Insuficiência cardíaca também, com o tempo mal cuidado, esse coração acelerado também pode levar a uma insuficiência cardíaca, que seriam umas complicações um pouco mais para frente ali, mas que podem ser até fatais. Então, seriam mais para citar. O tratamento do hiper, ao contrário do hipo, que é repor o hormônio, como aqui nós temos um excesso, a ideia é usar remédios que bloqueiam essa produção de hormônio. Então, geralmente esse remédio vai fazer um efeito inicial de diminuir essa produção. Aí é um tratamento que também, aí nós vamos ajustando a dose para que isso se controle. E no hiper aí existem as possibilidades de um tratamento com cirurgia, dependendo do tipo de problema na tireoide, e o iodo, radioiodoterapia, que é uma coisa bastante comum também, que hoje se usa cada vez mais, em alguns casos que não precisa realmente da cirurgia, o iodo tem um resultado tão bom quanto, e ele é um pouco mais tranquilo, porque não tem anestesia geral, não tem corte. Então a radioterapia é um tratamento interessante também como tratamento do hipertireoidismo. E outra coisa, os nódulos de tireoide, que são outra coisa bastante comum e que é importante salientar assim, o nódulo de tireoide, claro que sempre existe a preocupação quando você tem um nódulo em qualquer parte do corpo, mas o nódulo de tireoide ele é um nódulo a chance dele ser maligno ele é muito baixa. Então, geralmente você tem um nódulo de tireoide que você encontra ao acaso, a chance dele ser benigno é 95%. E 5% deles são malignos, né? Assim, essa porcentagem aí, 5 a 10%, varia um pouquinho, mas em torno disso. E a outra coisa que é importante, apesar de você ter um baixo risco de ser maligno, você tem que ver, tem que ir atrás, você não pode deixar, vai que o seu então não pode deixar passar. E até porque se for maligno, dos malignos você tem cura em 98% das vezes. Então, vale a pena ver, vale a pena descobrir, fazer o diagnóstico, porque o tratamento disso
é relativamente tranquilo, né? Claro, tem que operar, tem que fazer um iodo complementar, tudo, um acompanhamento, mas é uma doença que se resolve, que acaba tendo cura, né? Raras as vezes em que você tem um câncer de tireoide e que ele é realmente de uma maneira mais fatal e com um final que a gente não gosta. Doutor, nós temos vários assuntos. Daria para a gente ficar a noite inteira conversando aqui. Para a gente encerrar nossa conversa, e já te faço o convite, até antes de encerrar, para voltarmos a conversar sobre outras doenças, com todo prazer, outros assuntos, eu queria que você desse uma dica do endocrinologista. Aos telespectadores que nos assistem, qual é a dica que você tem para eles? Eu acho que assim, ó, eu sempre falo assim, a gente falou bastante de atividade física, de mudar comportamento, de mudar hábito. Parece conversa de médico, né? Assim, se você for em quase todos os médicos, geralmente todos eles te pedem a mesma coisa. Então, será que não vale a pena a gente começar a perceber que isso realmente faz diferença? E posso garantir para vocês que isso é uma coisa que muda o tempo de vida, isso muda a qualidade de vida das pessoas. Então, é difícil fazer isso? Não. É difícil, às vezes, a gente se organizar para fazer isso. Mas a partir do momento que você consegue se organizar para ter uma atividade física regular, você consegue se organizar para aprender a comer 6 vezes ao dia, para aprender a fracionar melhor a sua alimentação. Você pode comer sua pizza, você pode comer seu churrasco, sua feijoada, sua lasanha, seu estrogonofe. A gente não precisa deixar de comer o que é bom. Mas a gente pode aprender a chegar para comer o que é bom, tendo menos fome, tendo menos ansiedade. E isso se consegue. Quando você cria hábitos melhores, você se organiza melhor, esse tipo de coisa, posso dizer para vocês, com garantia, né, o que a gente vê no dia a dia do nosso consultório, pacientes que vão, que vêm e que a gente acompanha, que isso é totalmente possível. Basta a pessoa realmente entender que assim, ou eu mudo, ou eu aceito as consequências disso que vai vir para mim. Então, eu acho que a dica, a ideia que a gente quer passar para as pessoas, a gente sempre tenta passar isso, é realmente assim, vale a pena se cuidar, vale a pena você se organizar melhor nesse sentido, porque você tende a ter uma qualidade de vida melhor e uma duração de vida melhor também. Então, acho que isso hashtag fica a dica para as pessoas. Isso aí. Conversei com o Dr. Lineu. Doutor, muito boa a nossa conversa, muito obrigado pela oportunidade de falarmos nesse assunto. O programa Saúde em Foco agradece esse bate-papo bacana que a gente teve hoje. Legal, eu que te agradeço o convite, né? Você até comentou que me fará novos convites, estou aí à disposição e com todo prazer a gente vem aí, porque eu acho que é uma coisa interessante alertar as pessoas e mostrar para elas que muitos mitos, na verdade, você consegue resolver e voltaremos outras vezes aí para esse bate-papo de novo. Com certeza. Obrigado pelo convite mais uma vez. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um programa Saúde em Foco. Saúde em Foco vai ao ar toda quinta-feira aqui na TV Araucária às 22 horas. E eu quero o teu questionamento lá no meu WhatsApp, 42 9927 5216. Na semana que vem, mais um assunto novo. Eu espero você.